a fusão de duas vertentes. Por um lado, a ideia malarmiana do acaso, do naufrágio, que está tudo envolvido nesse problema. Porque no poema malarmiano, o lance de dados é projetado, é lançado por um velho mestre do fundo de um naufrágio em circunstâncias eternas, quer dizer, realmente uma situação cosmológica. Agora, e por outro lado, havia uma temática que me impressionava muito na época, e até hoje me impressiona, que é do grande poema do poeta americano, naturalizado inglês, T.S. Eliot, na verdade, que foi o grande companheiro em termos de amizade intelectual de Pound. Pound, aliás, foi o mestre de Eliot, e Eliot tem um poema extraordinário, escrito exatamente no ano de 1922, no ano da nossa Semana de Arte Moderna, que é A Terra Devastada, ou A Terra Estéril, The Wasteland. E uma das temáticas desse poema é o culto da deusa Diana, um culto que se fazia na Itália, na época pagã, da deusa Diana dos bosques. Havia um pequeno templo e havia um sacerdote dessa deusa Diana, que era ao mesmo tempo considerado um rei. E esse sacerdote tinha que viver em uma permanente vigília, porque a regra do culto era que qualquer pessoa poderia se apresentar para lhe disputar esse reinado e esse sacerdócio. Teria que lutar com ele e, no caso de vencer a luta, essa pessoa se investia naquela função e seria um novo sacerdote e um novo rei. Então eu juntei a temática do acaso malarmiano e a temática do sacerdote rei, que o Eliot tirou do estudioso de mitos Fraser, né, do Ramo Dourado, e que eu utilizei dando ao poema o título Lamento sobre o Lago de Nemi, porque esse templo de Diana ficava junto a esse lago de Nemi, e o poema é o seguinte: Lamento sobre o lago de Nemi. O azar é um dançarino, nu entre os alfanges. Na praia, além do rosto, a corola das mãos. Chama teu inimigo, o azar é um dançarino. Reúne os seus herdeiros e proclama o talião. A virgem que encontrei, coroada de rainúnculos, não era, assim o quis, a virgem que encontrei. O azar é um dançarino. Teme os seus alfanges. Amanhã serei morto, mas agora sou rei. Nu entre os alfanges, coroado de rainúnculos, chamo o teu inimigo e a virgem que encontrei. Na praia, além do rosto, eu agora estou morto. O azar é um dançarino. Amanhã serás rei. Como vocês percebem, na estrutura desse poema eu usei o elemento permutatório. Eu pego frases, pedaços de frases e recombino um pouco ad libitum, ou seja, ao meu arbítrio, para construir esse estranho poema permutacional em que o destino de um passa ao destino do outro, feito de fragmentos do destino desse. Isso me lembra um poema de um poeta uruguaio que eu gosto muito, do Benedetti, que fala do futuro e, portanto, do que você não sabe que vai acontecer. E ele diz de uma maneira muito singela que o futuro é um ninho desnudo, é uma criança nua que você, quando menos espera, te põe uma rosa na orelha ou te urina inocentemente na careca. Né? Essa coisa do azar, né, que está muito presente na poesia, eu tenho a impressão que azar virou má sorte em português pela mesma razão que nós chamamos de acidente uma coisa ruim. Claro. Tá certo? Ninguém diz faz um bom acidente. Acidente é coisa ruim, azar é o que não presta. Exatamente. É porque nós temos a pretensão de imaginar que só é bom aquilo que nós desejamos. É predeterminado. O que acontece fora do nosso controle não é bom. Então nós dizemos por azar. Nunca dizemos o azar no sentido hasard francês. Exatamente. A gente diz azar por má sorte. Agouro mesmo. A boa Aziago, sorte não é chamada aziago, de aziago. Tá certo? A boa sorte nunca é chamada de azar. E a boa surpresa nunca é chamada de acidente. Porque nós temos excessiva intenção de controlar e achamos que é bom só aquilo que a gente faz porque tinha intenção. Eu acho que é melhor a gente ficar mais sábio, até a ciência está ficando, relaxar um pouquinho e deixar que o acaso nos traga também coisas boas. Viu, Menezes? Você fez doutorado sobre mecânica e estatística, né? Foi. Você é um homem de sorte? Eu sou um homem de muita sorte. Sorte. Como é que isso encaixa com a física? Eu tenho um amigo que já está dentro de uma outra circunstância que ele dizia o seguinte: Pacaembu, o estádio do Pacaembu aqui em São Paulo, lotado,
60 mil pessoas dentro dele, vem uma pomba e na minha cabeça. Isso é acaso? Bom, com toda certeza isso é acaso, né? Quer dizer, É sorte? não há pomba com essa pontaria toda, né? Nem que ela quisesse, né? Não, esse incidente que poderia diverti-lo o preocupa particularmente porque ele está achando que a má sorte o persegue. Deus está jogando contra e aí ele não tem chance, tá certo? Se ele tivesse numa fase boa, ele podia tirar o cocô de pomba na testa e dizer, bom, eu quero ver agora o que é que vai me acontecer de bom para compensar esse pequeno incidente, estava aberto para o que acontecesse de bom. Ou seja, é a postura do ser humano que vai te definir o azar ou a sorte me persegue. E nisso, uma das perguntas que o Túlio tinha escrito na lição de casa, né, que tinha a ver com isso, né, tinha uma pergunta que vinha precisamente nesse sentido sim, se estava na natureza o acaso ou se isso era coisa do ser humano. O acaso existe enquanto tal apenas numa situação que tem a ver com o homem, Bergson? Pois é, nós somos os intérpretes, nós fazemos a interpretação, a natureza é. E só existe para nós a natureza que nós vemos. A outra natureza que nós não vemos, o que nos escapa da observação, isso é uma metafísica, isso é inalcançável. Nós só construímos a partir do que nós percebemos, a partir dos nossos sentidos. E, portanto, a partir disso nós elaboramos. O acaso é invenção nossa, tanto quanto a ordem. A desordem é invenção nossa. É mesmo, Haroldo? O acaso é invenção nossa? Tem eu me lembro de uma reflexão do Peirce, que é muito interessante, que vai muito nesse sentido, que é a seguinte, ele faz uma hipótese, ele diz, imaginemos uma situação tal que para a percepção humana, em vez de ficarmos falando de acaso ou determinismo, vamos imaginar uma situação que para a percepção humana nada houvesse de relevante na natureza, nenhuma configuração, somente a monotonia, esta morte térmica, ou seja, o monótono, nada chamasse a atenção do homem. Quer dizer, então este homem não teria memória, porque nada o impressionou, esse homem não teria nenhum tipo de desfrute, de prazer ou de não prazer, porque não houve nada no mundo que o circundava, na verdade, era pertinente, era pregnante para a sua percepção. Ele diz, esta é a situação de um pólipo na evanescência última da sua inteligência perante o nosso mundo. Essa é a maneira que um pólipo perceberia o nosso mundo. Ora, o homem, exatamente, percebe configurações no mundo. Essas configurações será um poema, será a observação que um físico faz de uma dessas estruturas onde a entropia é suspensa, essas estruturas dissipativas, enfim. Isso se dá, em muitos sentidos, a tela de um pintor. Quer dizer, para a percepção do homem, a existência de estruturas relevantes que rompem a monotonia da entropia generalizada e do equilíbrio, vamos dizer assim, de morte, né, é aquilo que faz a riqueza da vida do homem. Então, a perspectiva humana pesa muito a leitura que o homem faz da natureza é muito importante. Isso aí não é o assassinato de Descartes, não? Bem, há pessoas que falam, eu sempre tive uma ideia um pouco determinada do Descartes, na medida em que eu via sempre o Descartes, que aliás não é nada pejorativo, uma ideia de grande admiração, quer dizer, o mundo organizado cartesianamente, até termino uma vez um artigo em que eu faço a louvação do João Cabral, um artigo que tem um título, um ensaio que tem o título O Geômetra Engajado, dizendo que o Cabral ocupava, escrevi isso nos anos 60, ocupava e continua ocupando, na poesia brasileira, o lugar cartesiano da lucidez mais extrema. Mas hoje se sabe que o Descartes teve também interesses por outras coisas não tão racionais. Eu li uma vez um trabalho muito interessante do professor Roberto Romano, examinando esse aspecto, vamos dizer assim, que seria onírico no Descartes. E na ficção nossa, há um trabalho muito lindo que eu recomendo às pessoas que não conhecem, que é o livro Catatal, do Paulo Leminski. Esse grande poeta que eu tive
o privilégio de até ser uma das pessoas que o ajudou, que contribuiu para o lançamento dele, que morreu precocemente, e que tem um livro chamado Capital, onde ele imagina Descartes tendo vindo ao Brasil na expedição holandesa de Nassau. O que era possível, porque Descartes, naquela altura, prestou serviços, na verdade, a esse tipo de líderes nobres, etc. Então, ele imagina que, de fato, o Descartes, naquela corte de Nassau, que tinha pintores, tinha cientistas, tivesse realmente vindo ao Brasil. Então, ele imagina, de repente, o Descartes começando a observar com as suas lunetas aquela paisagem brasileira, ele vê um bicho preguiça. Quando ele vê o bicho preguiça, ele fica tão completamente, as ideias de ordem cartesiana são de tal maneira desconstruídas, diria hoje a terminologia, pela preguiça, aquele movimento que não é movimento, aquele bicho que não tem uma forma de bicho, aquela coisa estranha, que ele realmente passa a ter uma outra. Então ele encontra uma erva. A cara da preguiça também não combina muito não com combina, o movimento dela? E ele encontra naturalmente uma erva que lhe é propiciada por um índio, na verdade, talvez a mesma erva que a Iracema usou para seduzir o Martim, no começo da Iracema, o licor da Jurema, não sei se é mesmo, alguma coisa assim na órbita da marihuana, e começa, e nas nuvens oníricas e fumarentas daquela névoa, ele começa a reconsiderar toda a sua teoria cartesiana, invadido pelo tropicalismo da natureza brasileira. É um momento bom de a gente rever o Descartes. Um momento muito bom da gente rever o Descartes. Não se pode esquecer, Haroldo, que a dúvida hiperbólica pressupõe o diabo ali também. Sim, de fato. Tem a aposta do Pascal também, que afinal de contas, a aposta do Pascal é um jogo. Quer dizer, então, o que é melhor, acreditarmos em... O que é mais útil e mais rentável, acreditarmos em Deus ou não acreditarmos em Deus? Quem quiser que não acredite em Deus. Eu acredito. Está querendo eu terei a vida eterna. Não, mas coisa de Descartes, Deus... Nós vivemos hoje, aparentemente, uma crise da ideia de progresso, que começa com Descartes, na realidade, a ideia de progresso. Quer dizer, se eu não estou muito mal situado no tempo, quer dizer, até o século XVI, por aí, geralmente o bom está colocado atrás. A gente começa a colocar o bom no futuro, que está para vir, etc., com Descartes e com a divisão Deus, homem e mundo. Quer dizer, essa separação dos conceitos de Deus, de homem e de mundo, é uma separação cartesiana, sobretudo. E a ideia de ciência que constrói, de ciência que faz, que organiza a natureza e que prepara o futuro inoxidável e pasteurizado, essa é a ideia da ciência que intervém, o homem intervindo sobre o mundo do qual ele está separado, eventualmente até inspirado por Deus, do qual ele também está separado. Isso é cartesiano puro. Isso é puro Descartes. Essa ideia, no momento em que a física se embriaga da sua poesia, né? No momento em que essas divisões todas entre as humanidades, a ideia de vida, consciência, futuro, natureza, que era tomada como pega em Marx, por exemplo, a natureza não comparece, pega as fórmulas de valor de Marx, a depreciação natural não está presente, aí a natureza parece absolutamente inesgotável, e nós estamos nos dando conta, de repente, de que essa bola é finita, de que é preciso lidar com ela de uma maneira mais delicada, pensando mais em harmonias do que em intervenções. Talvez não seja a hora, como se diz, de fazer um homicídio, de matar Descartes, mas quem sabe de colocar uma cola nessa divisão Deus, homem e mundo e pensar ciência e arte e ação humana e natureza de uma maneira mais harmônica. Ou seja, isso não é fácil. Ou seja, não é hora de matar o Descartes, mas é hora de fazer intervalo. De Descartes. Neste bloco, nós teremos perguntas da nossa plateia aqui presente, né? Nós vamos trabalhar a partir da primeira questão. Por favor. Bom, eu sou Francisco Martins de Souza, professor de Física da Escola Técnica Federal do Piauí. Eu tenho uma pergunta para o Menezes e, para ser mais rápido, eu a escrevi. Para Heisenberg, o que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta a nosso método de observação. Agora vem a questão. Ora, parece que Heisenberg tem razão, uma vez que um elétron não exibe o mesmo comportamento quando disparado através de um gradeamento de difração
e quando é imerso num campus de raio-x. Como você, Menezes,